noite, pessoal. Obrigado pela presença. Mais um café literário da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, então, em parceria com a Livraria Saraiva. O nosso café de hoje é sobre um tema sempre oportuno, mas nesse momento mais ainda. Eu estava conversando com as nossas convidadas, né? Nós temos aqui a juíza Rosane Garbim, tem doutorado na área de bioética, né? e trabalha com essas questões complicadas que o livro nos traz bastante. A Marli Berger, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu estava conversando com elas que há pouco, agora no dia 28 de julho, teve uma coluna da Cláudia Laetano na Zero Hora, debatendo o tema. Ela não menciona esse livro, mas ela traz a questão, se chama Sagradas Famílias. Acho que deve se acessar pela internet. Trazendo a propósito da situação que vocês devem ter visto de um bebê que os médicos sugeriram que desligasse os aparelhos na Inglaterra, né, e que criou uma polêmica internacional. Já tinha gente nos Estados Unidos fazendo arrecadação de fundos para levar o bebê para os Estados Unidos e dar cidadania americana para o bebê, para ele não ficar sujeito a essa situação. Então, em toda a situação, os médicos sugerindo que desligassem os aparelhos, os pais não querendo, a justiça sendo colocada a decidir, né? E essas questões estão o tempo inteiro, né? E estão presentes na área judiciária e, de certa maneira, estão presentes também na área dos psicanalistas, psicoterapeutas, enfim, porque o livro também traz a questão da dificuldade ou impossibilidade de separar totalmente a vida pessoal da profissional, e lá pelas tantas a pessoa, né, do profissional entra e não tem como entrar, enfim, porque todos são humanos, né? Assim, então, eu acho que por essas razões e outras, e pela qualidade literária do livro, acho que é uma discussão muito interessante. Então, eu vou passar para as nossas convidadas, vamos falar em torno de 15 minutos, ou em torno disso, assim, cada uma, e depois a gente vai ter pelo menos meia hora, um pouco mais para debate livre. Eu vou passar primeiro para a Marli, então, porque ela fez também um certo resumo para alguém que não tenha lido o livro, né, um resumo da história. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite da Comissão de Divulgação, né, da SPPA, para participar desse café literário com o livro A Balada de Adam Henry, de Anna Kim. É um prazer estar na mesa com a juíza da Vara de Família, Rosana Garbim, e com o colega Maurício Marques da Silva. Bom, eu pensei então em trazer pequenos trechos do livro, porque eu não sei se todos os presentes puderam lê-lo, e também porque a partir deles farei alguns pequenos comentários, mas com o objetivo de estimular uma conversa posterior com o público. Fiona, a personagem principal da obra, é uma juíza da Vara de Família em Londres, prestes a fazer 60 anos e que se encontra numa crise conjugal, após 35 anos de casamento. O marido Jack encontra-se insatisfeito, dizendo que fazem exatamente 7 semanas e um dia que não fazem sexo. Faz uma proposta a ela: manter o casamento e ter um caso com seu consentimento. Apesar de amá-la, quer viver uma grande paixão antes de morrer e sentir o que já sentiu por ela um dia. Não se conforma com a sua distância. A proposta de Jack fere o orgulho de Fiona, o que impede o diálogo, apesar de também ela ainda ter amor por ele, ter sido sempre afetuosa e leal, mas perder o desejo. Fiona se vê então confrontada com sentimentos e atitudes muito semelhantes ao que observa em seu cotidiano na Vara de Família, tomando atitudes chavão das crises conjugais que qualquer advogado aconselharia seu cliente a não adotar, e que ela sempre criticara de maneira altiva. Não teve filhos, com a alegação de que a carreira profissional foi lhe fazendo postergar a possibilidade
até não ter mais condições em função da idade. Nesse momento de crise conjugal, tal fato vem frequentemente em sua mente, julgando-se por isso egoísta, fria e ambiciosa. Agora, sua punição havia chegado, pensa ela, sem filhos para ajudar-lhe a enfrentar um possível divórcio. A escrita se desenrola mesclando os pensamentos de Fiona com relação à sua situação pessoal e situações vividas na vara de família. O autor vai mostrando como situações de trabalho interferem em sua vida pessoal e como esta também influencia sua vida profissional. Quando o marido lhe diz que fazem 7 semanas e um dia que não fazem sexo, Fiona associa esse tempo com o período em que estiver envolvida com o caso dos irmãos siameses, onde a resolução tomada fora deixar morrer um em nome da vida do outro. Apesar de considerar a mesma correta, sentiu-se infeliz e apresentou insônia após seu desfecho. Percebeu que desde ali ficara entorpecida, tornando-se enjoadiça em matéria de corpos, quase incapaz de olhar seu corpo e o de Jack sem sentir repugnância. Foi como se uma parte dela morrera junto com o bebê separado do irmão. Enquanto eu lia o livro, eu pensava, que tarefa difícil de exercer esta de juiz da vara de família, que estávamos já comentando antes, onde é preciso tomar decisões que nunca se sabe como estas irão afetar a vida dos envolvidos, inclusive a do próprio profissional. A personagem refere que procurava injetar uma razoabilidade em situações onde não havia mais esperança. Mas como isso é possível sem ser afetado também? E como saber o que é razoável para o outro? E o que acontece se um juiz não consegue manter em si este certo nível de razoabilidade? Pois é um ser humano, portanto, sujeito a emoções que nem sempre estão sob o seu controle, sujeito às demandas de seu inconsciente, aos seus próprios valores, o que nem sempre permite ser razoável. Em nossa profissão, como psicanalistas, também lidamos diariamente com situações nas quais somos afetados emocionalmente. O que os pacientes nos trazem tem eco dentro de nós e precisa ter, para que possamos nos colocar em sua pele, em uma certa medida, mas sem perder uma razoabilidade, usando as palavras do autor. Por isso, um dos requisitos de nossa profissão é passarmos por um processo de análise pessoal junto a outro analista, para que, na medida do possível, possamos mantê-la em situações complexas vividas em nosso dia a dia na clínica. Buscar conhecer nosso próprio inconsciente é a nossa ferramenta de trabalho. Perguntei-me de que maneira a situação e a resolução encontrada para os irmãos siameses tocou no inconsciente de Fiona, a ponto de se entorpecer, de deixar uma parte sua morrer, junto com o bebê separado do irmão, e afetar seu casamento. E, em plena crise do matrimônio, ainda cai em suas mãos o caso de Adam Henry, rapaz de 17 anos e 9 meses, vítima de leucemia, de família pertencente à congregação Testemunhas de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue necessária para o tratamento de sua doença. Após conhecer Adam, Fiona decide por apoiar a parte do hospital que lhe solicita autorização para realizar a transfusão. Bom, quem leu o romance sabe o que essa decisão desencadeia. Para os pais, a solução não poderia ter sido melhor, sem que nem eles imaginassem, pois podiam ter o filho vivo, não por decisão deles, mas por decisão do Estado, que Fiona representa. Assim, podiam seguir unidos a Deus, sem terem violado as leis da congregação. Congregação esta com a qual se sentem em dívida, pois trouxera ordem e paz para a vida familiar. Se para os pais a decisão da juíza fora uma dádiva no que diz respeito a manter-se na congregação sem tanto conflito, para Adam foi uma reviravolta. Foi a abertura de uma porta, abertura para a liberdade de pensar.
colocando-o em choque com os pais e a congregação. No entanto, Adam não sabe viver com esta liberdade de pensar. O autor escreve: sem fé, como o mundo deve ter lhe parecido ilimitado, belo e ao mesmo tempo aterrador? Como viver sem os preceitos dessa congregação que trouxera ordem e paz à família desde que era bebê? A vida em família, antes da existência desta, era caótica. Por isso, Adam vai atrás de Fiona, manda cartas e chega ao ponto de encontrá-la em Newcastle. Nem ele sabe ao certo o que procura nela. A impressão que dá é que espera que ela lhe ensine a viver nesse novo mundo. Sem um guru, como Fiona percebeu, não saberia viver. Precisava substituir um guru por outro. No entanto, Fiona se assusta com tamanha demanda, com tamanha transferência. E ainda por cima, isso acontece num momento tão delicado de sua própria vida, onde nem ela está conseguindo injetar um nível de razoabilidade em si própria. Atrapalha-se, confunde os tempos, confunde as línguas. Adam parece representar sua própria juventude. E ainda por cima, na cidade de Newcastle, onde passava períodos de sua adolescência com as primas mais aventureiras, cidade onde tivera seu primeiro amante, onde escrevia poemas, assim como Adam. Parece que tudo contribui para o beijo, que Fiona chama de loucura impulsiva, loucura profissional e social, transgressão ridícula e vergonhosa da ética profissional, que poderia arruinar uma carreira construída com tanta dedicação. Situação extremamente delicada que ela vive, extremamente humana. E como ajudar Adam? Lembrei-me de uma frase do Pequeno Príncipe, né? És eternamente responsável por aquele que cativas. Assim sentia-se Fiona. No entanto, também não cabia a ela adotá-lo. Assustada com seus próprios sentimentos e afetos envolvidos, foge e pensa que Adam em breve superaria isto. Mas Adam cresceu num outro mundo, diferente do dela, onde não encontrava recursos para superar a situação traumática que estava vivendo. O traumático não foi o beijo, mas o que Fiona representava. Esse outro mundo, ilimitado, belo e aterrador, que se apresentava a ele, como diz o autor. Após fugir, Fiona recebe mais uma carta com um poema, a balada de Adam Henry, que só consegue compreender seu real significado após o desfecho trágico, volta da leucemia e decisão dele de não aceitar transfusão. Suicídio, diz ela. E aí vem a culpa por não ter decifrado o alerta em seu poema. Morte aquele que afogou minha cruz com as próprias mãos. Morte a sua fome de viver num mundo no qual não sabia viver. Eu vou ficar por aqui porque eu acho que importante é depois a gente poder falar mais sobre o livro, enfim, o autor. Tá? Obrigada, vamos passar então para a Rosana. Só vou fazer um comentáriozinho que eu esqueci sobre o problema. Outra profissão horrível é tradutor. Então, o título original do livro, The Children Act, poderia ser traduzido literalmente como Estatuto da Criança, né? E se refere exatamente a um estatuto legal, uma lei que não sei qual a denominação certa, mas que foi estabelecida em 1989 na Grã-Bretanha, e que determinava que quando uma corte determina qualquer questão com respeito à criação de uma criança, o bem-estar da criança deve ser o critério principal da decisão da corte. Então se refere, isso é um fato legal britânico de 89, e o nome do livro é o nome estatuto, né? Aqui a gente fala Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que seria o equivalente, né? Assim. Então, vou passar para a Rosana. Inicialmente, boa noite a todos e todas nesse evento. Queria agradecer muito aqui à Sociedade
de psicanálise por esse convite, em especial também ao Maurício, né, que na verdade tem sido um parceiro. É possível que ele nem lembre, mas o que há mais de, não se fala tanto assim, mas há mais de 15 anos nós já tivemos eventos em conjuntos, quando então sim eu era juíza da vara de família de Gravataí. Eu não me lembro bem qual era o assunto que nós debatemos, mas eu me lembro depois da nossa conversa em que eu estava justamente decidindo uma questão na cidade de Gravataí, que uma avó materna estava disputando a guarda com a mãe, né? Então, daí até um caso, inclusive, que vem aqui relatado no livro, né? A minha fala vai ser, eu acho que talvez um pouco diferente, já vou trazer algumas impressões também, que depois eu espero que a gente possa debater um pouco mais, né? Eu fiz essa leitura por indicação de uma colega desse livro, mas umas férias, então foi uma leitura assim, enfim, como se fosse um romance, mais leve, mais solto, assim. E, enfim, me senti um pouco incomodada com o livro e confesso que não sabia dizer se tinha gostado ou não tinha gostado do livro. Agora, como convite, né, 3 coisas eu me lembrei quando eu fui pensar no livro, 3 coisas me vieram à cabeça. Uma foi a inveja dessa juíza inglesa, pela estrutura que ela tinha, né, uma assessora que estava sempre com ela, enfim, né, e ficava em castelos e tudo mais, né. E só grandes relatos, que era o que me vinha na cabeça, grandes casos, meu Deus, né, se eu estivesse à disposição só para isso. O segundo foi a sentença, a própria sentença proferida no caso do Adam Ney, que eu me lembrava ela como que saída brilhante, como ela argumentou bem, como ela conseguiu uma solução justa, era o que me lembrava. E a terceira, que era possivelmente o que mais tinha me incomodado, a irresponsabilidade dela enquanto mulher, né, enquanto personagem ali, nesse envolvimento, talvez tanto na hora em que foi ouvir a parte essa, a adolescente, como no envolvimento posterior, né, que de certa forma para mim desconstituiu um pouco, desconstruiu aquela juíza tão racional que se apresentava na sentença, né. Mas então, enfim, diante do convite, as lembranças eram essas, mas eu fui reler o livro, agora com mais cautela, anotando tudo, e mesmo essas 3 coisas meio que não se confirmaram, né. A primeira é que eu verifiquei no livro vários relatos do dia a dia, né, de que, na verdade, era uma vara de família bastante normal e incomum, em que, enfim, casos de divórcio, ela comenta aqui mães que impedem crianças de ver seus pais, os pais que se negam a oferecer sustento, mesmo quando há decisão judicial, ou seja, era um dia a dia comum, com alguns casos, então, mais extraordinários que se apresentavam. E segundo, também, ela relata vários casos de erros judiciais, né? Ela trata como erros judiciais mesmo, mas enfim, em que você vê que toda aquela estrutura que ficou no imaginário nem era tão boa assim, de forma que às vezes decisões eram feitas com base em pouca prova, enfim, também bastante similar ao que às vezes acontece aqui, né? A segunda foi a própria sentença também, que ao relê-la, né, eu vi mais ou menos que é um exercício que se faz. Ela tomou uma decisão, né, ao ver a vivacidade, talvez ao se enxergar naquele adolescente, né, e aí ela constrói uma argumentação para então determinar a transfusão de sangue, né. Uma construção que na verdade, me pareceu nessa segunda leitura um tanto quanto falha, porque ao mesmo tempo em que ela admite a capacidade de um adolescente de 17 anos e 9 meses, né? É claro que é um caso bastante específico, porque alguém que já estaria em 3 meses adquirindo a nossa maioridade legal, né? O que isso muda, né? O que esses 3 meses então mudariam na sua capacidade, né? E um argumento que está ali assim, que é um argumento que me questiona bastante, que é a ideia de a pretensão de salvar a pessoa de si mesmo, né? Ela fala no caso de salvá-lo da sua religião e de si mesmo, né? Então já não vi aquela sentença com toda aquele glamour que tinha me ficado na memória. E a terceira a questão essa do incômodo com a pessoa, é a responsabilidade que ela demonstrou, na verdade, ao longo do livro, relendo com mais atenção, que era uma mulher que, na verdade, sempre escondeu os seus sentimentos, né?
que era extremamente contida. Eu acho que misturava um pouco o que ela tinha de profissional com o que tinha de pessoal. Ela se coloca como muito ambiciosa, em função disso me parece que mantinha uma postura mais fria. Ela mesma diz na primeira briga com o marido que nunca tinha levado a voz, né? Ela age daqui a pouco, daí quando confrontada pela decisão do marido, ela diz, estou sendo má, né? Ela se reconhece, e é aí que ela vê como ela pode ser igual a todos os casos que ela se coloca, né? E na verdade essa ambição toda, me parece que os elogios que ela recebia eram alguma coisa que a engrandecia no profissional, porque ela era vista, né, como uma pessoa elogiada pela escrita dela, uma prosa incisiva, quase irônica, quase entusiasmada. E ela era descrita com o que me pareceu muito interessante, uma imparcialidade divina e uma inteligência diabólica, né? Uma imparcialidade, na verdade, é o que todos buscam, assim, de conseguir realmente se afastar, dentro do magistrado do caso, das suas, enfim, convicções pessoais, para julgar realmente os fatos que estão sendo colocados, né? E daí, também o quanto ela joga todas as suas expectativas no trabalho, né? Mesmo em meio à crise, ela está mais preocupada com os casos que ela está julgando do que com os problemas pessoais. Eles servem talvez como uma válvula de escape para não discutir realmente o seu pessoal, né? O que ela tem como pessoa e como mulher, né? E aí então eu chego também à questão então, dos julgamentos, que é o que me parece uma questão bastante interessante. Tirando esses do dia a dia, que talvez sejam realmente mais simples, eu separei 3 casos que são falados ali, que é o que nós chamaríamos de casos difíceis, né, justamente por isso, assim, de decisões bastante complexas e difíceis, né, nos quais nós entramos hoje. O que nós teríamos aqui na vara, nas varas, eu atuo em vara de fazenda pública também, que trabalha muito com esse direito constitucional, e esses direitos humanos e direitos fundamentais que nós tratamos, né? Na verdade, os 3 casos, ela traz aqui questões da racionalidade versus as questões religiosas, né? E ela me parece que tenta se apresentar nos 3 casos bastante objetivo. O primeiro era dos irmãos siameses que queriam, então, a decisão era separar e matar um, ou não separar e matar 2, né? Na decisão, então, dela de separar, afastando o fundamento que seria de uma certa religiosidade, que só Deus que deu a vida poderia tirar a vida, ela se mostra bem mais objetiva e racional na possibilidade de salvar o que é possível, né? No segundo caso, na questão dos um casal de judeus ortodoxos, em que a mãe queria uma educação mais liberal e o pai uma educação então mais rigorosa e mais religiosa, ela também ela usa um argumento também racional, né? Ela diz que se ficar com a mãe ainda manteria o contato com o pai, mas o contrário possivelmente não seria verdadeiro, que se ficasse com o pai estaria excluída a convivência com a mãe, né? Mas ela também coloca alguma coisa do seu pessoal, que era o que nós estávamos falando, né? Que as crianças deveriam ser encorajadas nas suas aspirações. Era o que se poderia esperar de pais judiciosos e razoáveis. Esquecendo que esses pais, talvez judiciosos e razoáveis, em meio a uma comunidade religiosa bastante ortodoxa, entende por razoável talvez esse conceito se fosse outro, que era exatamente o que o pai propunha, né? E no terceiro caso, que seria um dos casos difíceis e paradigmáticos, era exatamente a questão, então, de Adonai, que era uma testemunha de Jeová que não aceita a transfusão de sangue. É interessante que os argumentos que são colocados pelos advogados também, eles tentam rebater as crenças religiosas de uma forma racional. Mas na época em que isso era dito, não se tinha transfusão de sangue, né? nem existia essa possibilidade. Mas isso é um argumento que tenta desconstruir o argumento, né? Mas igual, hoje, até hoje ainda uma das questões que a gente debate bastante aqui. Então, nos 3 aqui eu tenho, na verdade, alguma colisão de direitos fundamentais, porque ao mesmo tempo em que se defende o direito à vida, né, há também a defesa da liberdade, dentre elas, em especial, que é a liberdade de crença, né?
Então, qual que prevalece, né? Qual que deveria prevalecer? Esses casos são julgados também aqui no nosso tribunal, e é interessante que essa questão das liberdades, dos direitos fundamentais, está muito associada à nossa Constituição de 1988. E aí também é na sequência dessa que vem o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, justamente porque essa Constituição fala no melhor interesse da criança, né? Que é o que falaste, eles falam em bem-estar, e nós aqui é sempre visto pelo melhor interesse dessa criança. Os nossos julgados aqui nessas questões de testemunho de Jeová vinham sempre direcionados como direito à vida prevalecente, independente de qualquer outra coisa, fosse maior ou fosse menor. Com o tempo e também com a construção desses direitos fundamentais, hoje a questão da liberdade e autonomia da pessoa e o direito de se defender suas crenças vem sendo reforçado, e por isso, é um argumento que também vem no livro, pessoas maiores teriam a possibilidade de escolher em favor de sua crença, mesmo contra um direito tão fundamental como é o direito à vida, recusando tratamentos que seriam de cura. Aqui é importante só ressaltar que o que é o detalhe no caso é que a transfusão permitiria uma cura desse tratamento. Não é reconhecido como um tratamento fútil, que levaria para outros raciocínios. Enfim, mas só para dizer, nós também estamos trabalhando com isso, e há um acordo paradigmático aqui do nosso tribunal do ano de 2010, do colega e desembargador Cláudio Baldino Maciel, em que ele afirma essa questão da autonomia das pessoas maiores e incapazes. Um detalhe, portanto, daqui de Adam Neyri, que é o que remete também aos casos anteriores, é o fato de ele ainda não ser uma pessoa com autonomia plena, legalmente reconhecida. Mas o que faria essa diferença? 3 meses passaria a fazer essa diferença ou não? Em termos de questões de saúde médica, tem sido reconhecida a possibilidade de adolescentes com mais de 14 anos manifestarem a sua vontade e também serem observados. Então, qual seria aqui a tônica? É interessante, esse é o cuidado também que me parece que o julgador deve ter. Se eu concordo com a decisão, então, essa pessoa tem autonomia. Agora, se eu acho que ela não é razoável, eu desconstituir essa autonomia. Como eu falei antes, em questões de saúde, quando é um tratamento fútil, que aquele tratamento não teria mais nenhum efeito, em regra, se não quer fazer, está bem, não teria mesmo efeito, está bem, mas quando teria efeito, ainda há no nosso inconsciente uma defesa da vida, uma ideia de que prevaleceria a questão essa da vida. Então, esses casos realmente são casos difíceis de serem julgados. Pode ver que na argumentação, que é com que a gente trabalha, a interpretação das regras legais, da jurisprudência, há sim sempre um fundo, eu acho, de subjetividade, que não há muito como afastar nesses casos, embora seja assim, há toda uma teoria por trás dessa colisão de direitos que eu estou referindo aqui para vocês. E nisso tudo vai uma crítica minha, pessoal, pelo menos também dentro dessa minha subjetividade, de que ela desconsidera assim uma manifestação de uma pessoa que se demonstrava capaz ou não, se fosse uma decisão boa ou não. Ela rebate uma crença, tanto que deixa ele meio desamparado. Tanto ela mesma reconhece que ele vai atrás à procura de proteção, ela refere essa palavra. Então a importância também de não se colocar essa questão de salvar o outro de si mesmo é uma questão bem mais complexa do que me parece, porque ela leva ali. Ela achou que estava realmente fazendo uma grande coisa, é possível que tenha se colocado, tenha visto toda aquela energia, toda aquela vontade de aprender, porque ele queria aprender a tocar música, ele queria fazer poemas, tenha visto um pouco dela nisso, uma possibilidade de uma vida então ainda se desenvolver e crescer nisso. E ela, me parece que é ela que aqui fica então com essa visão romanceada que ela transmite para ele, dizendo que era ele que tinha uma visão romanceada do sofrimento, mas talvez fosse ela que tivesse uma visão romanceada do que seria essa boa vida de um adolescente, mesmo sem as suas crenças religiosas.
Então, era esses meus comentários para a gente também abrir aí o debate. Agradecer. Acrescentaria assim também, né, o fato dela ter feito uma opção que ela se questionava com relação a não ter filhos, né, e o quanto aquele se tornou um filho dela, né, quando na verdade não era dela, né, também, e ela passou a decidir como se fosse filho dela, não só como filho, né, assim, o filho que ela tinha decidido não ter, mas talvez não decidido completamente, então, né. Bom, vou abrir a palavra para vocês. O que eu achei interessante é que ela está no momento da vida que o casamento está morrendo e ela tem que decidir sobre a vida ou morte de alguém. Que eu acho que isso sim deve ter um paralelo e uma relação, né? Ela quer que o casamento viva, aquele rapaz viva. Como é que é essa situação? Porque ela está bem numa situação dividida, né? Da vida dela, da relação do que ela postou ali, com alguém que está perdendo a vida e que ela tem que tomar uma atitude. Vai fazer transfusão ou não? Então, isso é uma questão interessante. Mas eu trouxe para abrir, assim, o debate. Uma ótima questão. Alguém quer fazer comigo? Posso fazer. Na minha, então, também segunda leitura, né, é que eu percebi melhor que o casamento começa a morrer, né, falta o desejo no momento, ou ela percebeu que foi desde que ela teve que se posicionar em relação aos gêmeos, aos siameses, as crianças siameses, né, e no momento então que acho que ela se sentiu matando uma criança, né, né? E de alguma forma eu acho que sim, isso remete também a ela ter decidido não ter filhos, né? Então talvez fosse também uma punição para consigo própria, né? E a partir dali isso ela começa a, o que chama atenção enquanto a gente vai lendo é que o marido está ali meio que pedindo, faça alguma coisa por nós, e ela não consegue fazer nada. Então a impressão que dá é que ela está deixando morrer uma coisa, a gente fica angustiada com isso, né? E ela decidindo coisas na vida profissional dela, que também dizem respeito à morte, vida e filhos, né? E ela deixando morrer talvez por culpa, não sei, né? De ter separado os irmãos siameses e de que maneira que isso devia estar tocando no inconsciente dela, né? Para ela ter se punido dessa forma. E o interessante é que daí o desejo, eu acho que ele começa a voltar no momento que ela tem esse envolvimento com o Adam, né? E a impressão que dá é que no final esse casamento está conseguindo se reconstruir, né? Claro, fica aberto, né? Fica aberto e ok que fique, né? Porque a gente não sabe como que ela vai lidar com essa situação, porque acho que ela estava bastante envolvida com a situação do Adam, né? E se sentindo aí novamente culpada por ele, de certa maneira, ter cometido o suicídio, né? Ou quem sabe ter escolhido o que ele teria escolhido já antes, né? E que ela, enfim, romanticamente, como tu disse, talvez tentou dar uma outra chance para ele, né? Bom, queria agradecer, achei muito interessante as colocações de vocês. E eu fiquei pensando, lendo e ouvindo vocês, no confronto da Fiona com a finitude, né? Com o fim da vida e todo um jeito romanceado dela, entre aspas, de decidir o fim ou não de várias vidas, né? 60 anos, eu acho que é um momento especial, né? De estar de frente com a finitude. E eu acho que esse livro fala bastante sobre essa questão. Enfim. Eu acho que está havendo uma pequena confusão aí com a função de juiz. O juiz não é esse ser aí sobrenatural que todo mundo fala. Nós somos
funcionários públicos pagos pelo Estado para aplicar a lei única e simplesmente resolver problemas que nos são colocados. Se nós estamos suficientemente preparados para aquilo que nos é colocado para a nossa função, esses dramas de consciência, todos que são colocados, eles até podem acontecer num e outro determinado momento, mas eles não são determinantes na vida da gente. E se tu tem efetivamente estrutura para a tua profissão, não pode de forma nenhuma misturar todas essas circunstâncias que essa juíza preparadíssima, maravilhosa inglesa fez. Né? Nós aqui no nosso arroz com feijão tupiniquim aqui, né? A gente, pelo que eu estou vendo aí, me parece que tem um pouco mais de estrutura, pelo menos emocional. Assim, se desconhece casos de juízas, ao menos em proporção que vem a público, de envolvimento dessa ordem. Assim. Claro que há alguns casos que deixam a gente um pouco mais tocadas, mas não a ponto disso aí vir a determinar as decisões na nossa vida pessoal, nisso, naquele ponto. Ter ou não ter filhos, separar ou não, ou, se, né, eu acho assim, eu costumo dizer uma coisa até meio talvez contundente demais, eu digo que o juiz que fica exatamente dentro do seu quadrado e não tem a tendência a querer ser Deus, ele consegue trabalhar muito bem, obrigado. Ele resolve o processo dentro dos autos e ele faz o que ele tem que fazer. Torno a repetir, somos funcionários públicos pagos para aplicar a lei, é simples. Pega os autos, examina o que tem ali dentro e decida de acordo com a lei, que aliás não fomos nem nós que fizemos. Né? Então eu acho, para fins de romance, ok, né? Muito bem romanceado, mas se colocar isso dentro das nossas devidas proporções, na nossa vida real, para fim de nós mantermos a nossa sanidade mental, a gente tem que se limitar ao que está ali. É o processo, a lei e o fato, e acabou. Se o cidadão passar daquilo ali vai se suicidar depois, sinto muito. Aquilo ali não é desdobramento da minha decisão. Eu agi conforme o que havia determinado, o que a minha função me mandar. Apenas isso. Então, só fazer algumas colocações. É óbvio que aqui nós estamos tratando de um romance. De qualquer forma, é um autor que ele trabalha bem também com toda a técnica que é utilizada. Ele consegue transcrever bem. Tá? E eu faço aqui assim algumas ponderações. Né? Tem sim alguns casos difíceis que são colocados. Né? E a ideia realmente é o que eles falam aqui. Eu gostei muito dessa imparcialidade. Né, imparcialidade divina que ele fala, que assim, que a verdade o que é o ideal é essa separação. Nós deveríamos também utilizar essa imparcialidade para não deixar nenhuma crença ou nenhum raciocínio envolver no julgamento. Né? E infelizmente também há várias decisões, essas mesmas aqui de Testemunhas de Jeová, é possível verificar como há sim uma crença pessoal envolvida atrás. Se você acredita mais no direito à vida ou se você acredita mais não. A evolução dessas jurisprudências, nesse caso, já demonstram como há sim a possibilidade de argumentação pelos dois. E essa argumentação é disso que eu falei, é que vai ser direcionada, né, para o que você também acredita ou não. É óbvio que não há esse envolvimento e nem deveria, né? Ela talvez se passe ali na hora que ela vai, porque ali seria desnecessária a ida dela, por exemplo, ao hospital. Tá? Seria completamente desnecessário, não é o que nós fazemos, em regra, nós não saímos dos nossos... Tá? Embora tenha essa possibilidade, nós ouvimos crianças, nós ouvimos adolescentes, que também influenciam na nossa decisão. Tá? Mas geralmente não saímos, não vamos nós atrás das provas. A diferença aí é mais ou menos essa. Um processo ele é feito, nós temos os advogados e as partes, e as provas são nos trazidas. É verdade, nós não julgamos, nós julgamos os fatos, não necessariamente as pessoas, a vontade das pessoas, embora isso também possa influenciar alguma coisa, mas é os fatos que são nos colocados de acordo com a prova que é trazida aos autos, né? Mas todos vocês também aqui mesmo, juízes, sabem que o processo é um pouco esquizofrênico, ele deixa de fora sentimentos, ele deixa de fora várias coisas e nós olhamos só papéis, né?
Então, isso também é um problema que acontece e, portanto, julgamentos podem não estar. Né? Agora, confirmo que a colega disse que nós não temos esse envolvimento posterior. Aliás, não temos nem esse primeiro de sair ao hospital, assim, embora da vontade. Quando há uma separação, já me aconteceu, uma parte diz, tem uma televisão lá na casa. Outra diz, não tem a televisão. Eu digo, bom, pelo amor de Deus, ou tem ou não tem. A vontade que dá, né, é de levantar e ir até lá, como ela levantou e foi até o hospital. E ela ouviu do menino e ela teve a impressão que ela quis desse menino. Mas a regra, não, nós não vamos no meio de uma audiência, não saímos como ela fez para ir. Tá? Então, de qualquer forma, eu acho assim, que processos existem, sim, nós ficamos atentos ao que está no processo, mas que por vezes faltam elementos, também é uma verdade. Né? Eu acho que o que tu disseste no início, quando a gente estava aqui conversando, né, que o melhor é evitar esse contato mais direto, tu disseste, né, no início, assim, porque no momento que tem esse contato maior, tu te envolve mais emocionalmente e às vezes a decisão pode ficar mais difícil de ser tomada, né? E acho que bom, tá, é um romance, mas enfim, eu acho que também ele vai mostrando assim, ó, aparentemente até os 60 anos dela, quem sabe as coisas não tocaram tanto ela como nesse momento da vida dela, e aí a Kátia me referiu então, né, a finitude, ou a passagem do tempo, eu diria, né, a passagem do tempo, o fato de não ter filhos, ela refletindo sobre a vida e de alguma maneira as situações que ela vive no trabalho mobilizando coisas nela. E mobilizando coisas que ela não tinha nem consciência que estavam mobilizando. Porque a romance, né? Talvez quando, inclusive isso que eu disse assim, ó, que eu percebi na minha segunda leitura, né? Que ela começou a pensar o que estava acontecendo há 7 semanas e um dia atrás, ou há 7 semanas, né? Talvez porque seja romance, ela vai lá, eu não sei se isso seria tão acessível assim, porque em grande parte dos casos está inconsciente e o que aparece só, digamos, é o sintoma ou isso que ela apresenta, uma frieza sexual, né, ou algum outro tipo de sintoma, né, e que, bom, daqui a pouco até a pessoa vai buscar uma ajuda e vai tentar compreender, então, o que está acontecendo, né, só para... Eu não li o livro, né? Eu vim para participar, mais para ouvir, né? Mas eu preciso dizer assim, um sentimento que eu tenho, né? Eu sou promotora de justiça, né? Trabalhei bastante tempo na área de família e eu acho assim, a gente tem que aplicar a lei, né? Mas a gente não tem coisas, o juízo, e eu também na minha profissão tentei sempre ser imparcial, mas essa imparcialidade ela é relativa. Porque todos nós temos sentimentos, né? E eu acho que quando a gente perde o sentimento na profissão, ou quando a gente perde o sentimento assim, pelas coisas, a gente perde a razão, assim, né? Assim, de o que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente tem, pelo que eu vi vocês comentando, né, ela foi além, talvez, do que deveria, né, se envolveu muito, né, mas eu não consigo, assim, acho que são coisas, assim, a gente realmente, às vezes a gente fica muito preocupado com determinadas situações, né. Talvez um exemplo assim, como eu acho assim, o psiquiatra, o psicanalista, né? Eu como paciente, né? Espero que aquela pessoa que me atenda, né, se preocupe com a minha situação, mas não perca o sono com ela, para poder me atender. Eu também acho que a pessoa que procura o judiciário pensa da mesma forma. Eu sou juíza também, trabalhei muito tempo, continuo trabalhando na área de família, agora em sucessões. E eu acho que a gente não tem como se desvincular totalmente quando está julgando as nossas vivências, né? Ou daquilo que a gente acredita. Por mais imparcial, sempre vai ter... sempre vai ter
aquelas coisas que eu acredito, eu sempre vou acabar levando para o meu julgamento. E a gente tem um espaço que são esses princípios constitucionais que nós vamos ter que cotejar, com o direito à crença, o direito à vida. Então não é, a coisa não é tão matemática, não é uma questão de não ser imparcial naquele processo diante dos fatos que se apresentam, mas eu posso tender a julgar de um jeito ou do outro, daqui a pouco como ela, de separar as crianças e preservar a vida da outra, daqui a pouco dá mais, digamos, dá um peso maior ao direito à vida em detrimento do direito à crença, né? Eu acho que isso não dá para se dissociar. Então a gente procura ficar dentro do processo, eu sempre procurei, deve ficar dentro daqueles fatos, deve tentar ser o mais imparcial possível. Se em algum momento a gente se envolver a tal ponto que não consiga, eu acho que tem que deixar, sabe? Tem que se declarar suspeito por alguma razão, enfim, ou tentar tratar isso. Mas é muito difícil se desvincular daquilo que a gente viveu também. É difícil. Principalmente nessa área que é vida, né? Família é vida, são relações. Daqui a pouco a gente tem experiências em casa, na família, que podem nos ajudar a ajudar aquelas pessoas a decidir. É bem peculiar, é diferente. Não, é que eu tive uma visão, que eu acho que isso às vezes também é interessante, né? Não sou juíza, apesar de ter estudado direito, não sou psicanalista, mas assim, sou uma mulher de 60 anos. E um fato que para mim eu achei muito importante, nenhum de vocês falou, foi que esse esfriamento, ele já tinha mais tempo, né? E outra coisa, ele era dela. Porque ela diz num pedaço do livro que ele via a relação deles de uma outra maneira. Ele era mais romântico e ela era mais objetiva. Quer dizer, essa objetividade, esse não sentimento já existia. E principalmente aos 60 anos, onde ela viu a libido, né, desabar, que não adianta, é fisiológico, entendeu? Se é um momento em que a gente tem que lidar com isso. E isso aí, eu acho que é impossível dissociar da tua vida, né? E a outra coisa que eu vi bem diferente também do que vocês falaram, por exemplo, foi o caso da separação dos siameses. Talvez por ser um pouco mais objetiva, eu me fixei muito no fato de que foi a construção, né, dela, aquele que foi morto, no caso, ele era incapaz da vida e o outro era capaz. Então não era uma decisão tão difícil assim, sabe? Porque ele era incapaz, né? Enfim, porque o coração, eu sei lá, o que não funcionava direito, e principalmente o cérebro dele não funcionava. Então foi uma vida que não era vida, no meu ponto de vista, que terminou para que uma outra vida de verdade pudesse ter segmento. Eu acho que é sempre profundamente tocante quando acontece de se ver uma situação em que uma pessoa faz uma diferença brutal na vida de outra pessoa, né? Sempre é algo muito tocante. E eu tenho a impressão de que a Fiona, ela fez um trajeto. Ela foi protagonista dessa situação do Adam e lentamente ela foi sendo protagonista da sua vida, que ela estava alijada disso, né? Ela estava deixando as coisas irem dentro dessa racionalidade, essa postura superior, né? Ela estava alijada da vida dela. Então eu fiquei pensando, Marli, no que tu falaste, assim, dela retomar essas semanas, o que estava acontecendo, desde que eu comecei a me sentir assim. E eu fiquei pensando que essa situação dos siameses talvez fosse uma metáfora para a vida pessoal dela, porque o marido já vinha propondo
para ela há muito tempo essa ideia de ele ter um caso. Se eu estou bem lembrada, já faz mais de um ano que eu li, mas eu fiquei com essa sensação de que ele vinha propondo e aquilo vinha incistado. E eu acho que para ela talvez fosse assim, se ela topasse. Ia sobreviver, ia achar paixão, e a outra absolutamente ia fenecer, ia morrer. E eu acho interessante que ela teve que fazer todo esse trajeto, ser protagonista na vida do Adam, se perder, depois confessar para o marido, acho que essa parte do livro é muito tocante, voltar a ser humana, ela achou a humanidade dela de novo no meio dos erros, que ela achou que foi um pecado terrível, um erro terrível, e aí é que foi possível a reaproximação. Uma coisa que me chama bastante atenção é isso, quando se falou em culpa dela, né, quando ela viu o resultado, mas é o contrário, né, é no momento em que essa história termina que ela meio que renasce e consegue fazer renascer o casamento. Isso também me chamou a atenção, como ela então não me pareceu que ela tivesse, ela sente, mas não é propriamente a culpa pelo desenrolar, ou como se aquilo realmente fosse, por isso que eu comentei antes, como se fosse o caminho que deveria ter sido seguido, né? Será que justamente não foi no momento em que saiu da responsabilidade dela e voltou pro Adam, em que a culpa se desfez? Ótimo, né? Ótima participação de todos, é isso que a gente quer. Alguém mais gostaria de... Bastante interessante que é a grande alegria dos pais quando há uma decisão de um terceiro, e aí mais ou menos casou agora com o que tu disses, então quando saiu da dela, sai a responsabilidade e a culpa, né? Como então a gente fala tanto em autonomia, isso aqui, mas como é bom quando os outros tomam a decisão pela gente, né? Não sei, até para te ouvir o que você... Porque eu acho que ali, quando ela decide, então, isso pesou, né? E até por isso, quem sabe, ela não soube como conduzir, né? Essa aproximação do Adam, né? Ao mesmo tempo que a adolescência dele, acho que traz de volta essa vivacidade, né? Para ela, para a relação, para o casamento dela, né? E é como se ela tivesse também, então, digamos que, pegado um pouco de vida ali né, do Adam, então, né, para ela, ou retomado coisas que tinha deixado para trás. Né? Isso, eu não lembro, assim, que tu falou, Idete, assim, que ela já... que teria sido antes, né? Que já há mais tempo. Acho que sim, acho que ela sempre foi a mais racional, né? Da relação, e acho que até a forma como o marido coloca a questão para ela é para cutucar, né? Porque ele vai, com o tempo a gente vai percebendo que ele não é um cara assim frio, né? Ele coloca desse jeito porque eu acho que era esse jeito que ele ia cutucar ela, né? E dá certo, né? Dá certo frente a tudo que foi acontecendo também depois, né? Porque não era um cara frio, não é um cara que diria do jeito que disse, porque tinha que de alguma forma cutucar ela, né? E ela se sentiu, enfim, cutucada e começou a aparecer toda uma fragilidade, um temor de ficar só, né? Que não vinha, porque parece que ela considerava a relação assim absolutamente segura, né? Então ele precisou dar esse cutucando nela. Né? Bom, a princípio é isso que me ocorre. Na minha lembrança, o marido não tinha proposto isso antes dessas 7 semanas, mas também cada um faz o romance permite ir construindo, se ele já tinha isso em mente, ou, enfim, na minha lembrança foi depois daquela decisão dos siameses. E os 7 semanas
pode também ser uma lembrança encobridora, né? Também, né? Pode ter algo anterior, mas que ela remete a e a gente fala assim, é um romance, né? Bom, é um romance, ou seja, é o humano, ou seja, não é nem um pouco diferente da vida. Assim, claro que nem tudo precisa ser literal, né? Assim, mas tudo é o humano, né? E até essa ideia do café literário, assim, né? A gente não tem nenhuma pretensão de discussões literárias, enfim, né? É de pegar as obras literárias como ponto de partida para discutir o humano, porque são ótimos, né? Porque não tem o grande problema do sigilo, que é um problema assim, na nossa área. Então a gente pode falar mais livremente, né? Assim, sobre a questão da gente ser objetivo ou não, né? Eu lembrei de uma pessoa que fala assim, a gente sempre acha que é objetivo, né? Assim, todo mundo acha que é. O problema é que às vezes os dois estão achando que são objetivos e estão com opiniões absolutamente divergentes ou até contrárias, né? Então eu me lembrei de um amigo que costuma dizer isso de uma forma jocosa: quem tem bafo nunca acha que tem bafo. Nunca sabe que tem bafo. Então é impossível a gente ser objetivo sobre si mesmo, né? E por isso, entre outras coisas, a gente precisa do outro, né? Sempre precisa, e a jurisprudência, eu acho que existe em cima do reconhecimento disso, assim, né? Porque ela muda, ela evolui, e num mesmo momento tem diferenças entre juízes, por exemplo, bem preparados, né? E ao longo do tempo também, né? Assim, tanto que tem muito, assim, a gente como leigo, ouvindo o pessoal do judiciário, uma das coisas que chama atenção, assim, é que o pessoal do direito costuma sempre, quando está colocando argumentos, referir as datas, a data da lei, qual a Constituição, qual, né? Assim, e do ponto de vista de um leigo, isso chama atenção, talvez, para o pessoal do judiciário, que esteja assim, muito assimilado, automatizado, mas eu acho que essa referência temporal, assim, de alguma maneira pode ter uma relação também. Bom, em tal época e tal foi decidido isso, a lei é tal, depois ela passou a ser outra, né? E depois de um século ela vai ser outra, é bastante diferente, assim, era o consenso. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Pensei na objetividade dela, ela ser uma pessoa mais objetiva, mais racional, quanto a própria profissão também exige isso, né? E o marido era um professor de história, né? Aquela coisa das escolhas, né? Dos casais, mas ao mesmo tempo ela também era uma pianista, né? E que então também o piano fazia parte da vida dela, né? E agora também lembrando de alguma coisa que provavelmente não vinha das 7 semanas em um dia, né? Porque em determinados momentos do livro, assim, ele vai falando de como que ela estava percebendo a casa dela, de alguns pontos que estavam esquecidos na casa, né? O próprio piano, que tinha, parece, um vaso em cima, um vaso que não recebia mais flores, e outras coisas que demonstravam como ela estava se descuidando, né? Da casa dela, da relação, né? Então é interessante que as coisas realmente não acontecem assim de uma hora para outra, né? Tem que falar no microfone porque está sendo gravado para a internet, vai pro... Ela saía rápido da cozinha porque era muito pequena e ela não conseguia ficar com o marido ali naquele ambiente, naquele espaço tão pequeno. E eu queria dizer uma coisa, que essa história é uma história que acontece aqui. Testemunhas de Jeová existem, e ainda eu acho, né, Rosana, que não, a transfusão de sangue é proibida, tenho a impressão. E assim, ó, sim, é um caso de vida ou morte, não é um caso qualquer. E tem muitos casos que não tem lei, e que o juiz tem que fazer alguma coisa, né? Então, era isso que eu queria dizer. É um caso de vida ou morte. Não tem todo o tempo do mundo. E de um adolescente, né? Não tem todo o tempo do mundo. Exatamente, é.
Sim, essas questões existem ainda. Deixa eu fazer também um depoimento, enfim, porque eu tenho me envolvido bastante com o estudo da bioética, né, que é um espaço, assim, então, enfim, de debate interdisciplinar, onde eu tenho também tratado bastante com essas questões, também falando um pouco mais, na verdade, sobre a finitude, mas entram, então, enfim, essas questões de testemunhas de Jeová. E aí eu realmente vejo como a gente tem que estar aberta, às vezes, assim, até para conhecer, para ver essas crenças e para entender. Eu sou vinculada ao laboratório de pesquisa do Hospital de Clínicas, né, o laboratório de pesquisa em ética na ciência, ali. E eles também têm essa interlocução com as testemunhas de Jeová. Hoje, claro, está muito melhor isso, assim, porque já há outros tratamentos, outras coisas que podem ser feitas, mas nesse caso ele pega, para ver como o autor também, isso é uma coisa importante, ele pesquisou, não é da cabeça dele. Então, ele criou um caso de um adolescente com 17 anos e 9 meses, justamente porque é exatamente, enfim, seria um limiar ali entre a maioridade. É um caso em que a transfusão era a única opção, né? Então ele constrói realmente um livro para se chegar a isso, né? E nessa construção toda também, claro, a vida vai mudando, né? Por isso que as jurisprudências são um pouco mais ágeis que as legislações, né? Mas sim, também as legislações se alteram, e na área de família, então nós temos exemplos, assim, milhares de exemplos. E também nessa questão específica aqui da bioética, o que a gente vê hoje é que evoluiu muito a ciência, a tecnologia, e é por isso que tantos conflitos éticos vão sendo colocados na pauta do dia, coisa que talvez antes não fosse. Acho que nenhum, no caso, nenhum não, mas aquele caso dos siameses também, em outra época, não teria sido possível a separação, que hoje a ciência já permite, e mesmo essa questão dos testemunhos de Jeová, então, enfim, antes nem tinha essa questão relativa à possibilidade de transfusão e de salvar, né, a vida efetivamente. Então é essa vida sempre dinâmica, sempre em caminho, que também exige que qualquer profissional também vá se adequando, vá aprendendo, vá construindo. Né? Sim, e com a velocidade com que as coisas estão se passando, o judiciário tem que correr atrás, né? E é atrás, né? Porque tem tanta coisa que é muito rápida, pensando nas novas configurações familiares, formas de reprodução assistida, decisões sobre paternidade com situações que existem há 5 anos, são possíveis há 5 anos, que antes não existiam simplesmente, né? E correr atrás disso. A Kátia. Eu só queria voltar a um tema que o autor passa rapidamente, mas que tem sido de interesse nosso na sociedade psicanalítica, e talvez eu quisesse lhe ouvir um pouco mais sobre a questão da alienação parental, né? Que o autor coloca o uso de crianças, né? E se presta vários casos aqui, que tinha toda uma disputa familiar, seja o pai com a mãe, avós com o pai, enfim, e que o autor traz de uma maneira muito interessante o uso abusivo, né? O que fica depositado nas crianças de conflitos parentais, né? E que é uma realidade que eu acho que a gente está vivendo, assim como as novas formações familiares, né? Esse uso talvez não seja uma coisa atual, mas que a gente hoje tem um diagnóstico, uma percepção mais apurada dessas situações. Nós também temos trabalhado, também não faz a questão da alienação parental, também é uma legislação relativamente nova que inclui isso. E nós, no Judiciário, estamos enfrentando, na verdade, dois problemas, né? A gente sabe que sempre houve, mas hoje também é uma porta também para, por incrível que pareça, ela pode ser utilizada ao contrário, né? Não sei se me faço entender, na verdade, como eu tenho essa possibilidade de, como todo mundo se preocupa com a alienação parental, eu alego que o outro faz, mas na verdade é justamente por alegar que eu estou fazendo a alienação parental. Porque é uma coisa extremamente difícil de ser efetivamente constatada, né? E de verificar e de saber quais são realmente, por exemplo, eu participei recentemente de ouvir uma palestra sobre a questão das falsas memórias e tudo mais, o que é incutido, o que é histórias inventadas ou não, né?
Ainda um dos grandes problemas do judiciário, e esse eu tenho certeza, a despeito do que a Débora falou, tira o sono sim, é a questão do abuso, principalmente o abuso sexual. Tá? Aquele que tu não sabe se aconteceu ou não aconteceu, aquele que se é alienação parental ou não, às vezes nos chega de uma forma assim, com algumas palavras, algumas coisas que tu diz, opa, será que veio mesmo da criança isso tudo ou não? E por incrível que pareça, com mais tecnologia que se tem, mais conhecimento da psicologia, os laudos também não são assim tão tranquilizadores, houve mesmo, não houve mesmo, né? Então essa questão da alienação, mas é sim um reconhecimento de que o interesse da criança deve prevalecer, né? E de que os pais deveriam ter essa consciência de que, enfim, na disputa essa conjugal não poderiam entrar as questões dessas das crianças, né? Mas também no judiciário extremamente de ser verificado, de ser protegido e de ser... Eu acho que a vantagem da lei é essa, pelo menos nos colocou, né, de atenção. Uma outra lei que veio muito interessante é a da guarda compartilhada, também mal interpretada às vezes, mas que simplesmente quer dizer o seguinte, ninguém perde, né, a responsabilidade de guarda por conta disso. Pode até ficar dormindo na casa só de um, mas enfim, não é porque a guarda fica com A que o outro não tem mais, né? Então é nessas construções que a gente também tenta fortalecer vínculos com as crianças, tá? Não sei também, atualmente eu não trabalho mais em vara de família, só eventualmente ali eu gosto de substituir umas colegas que de vez em quando me davam a possibilidade de fazer, porque gosto de estudar e então mais na área teórica ou não, mas eu acho que mais ou menos o que tem se passado atualmente é isso aí. Bom, a gente está chegando aí perto do final do nosso horário. Estou achando excelente a discussão, a participação de todos. Alguém gostaria de colocar uma última questão? Eu fiquei pensando aqui comigo sobre um recurso literário, né, que ele usa aqui, de colocar essa situação, que não é impossível, mas não é frequente, né, do marido consultando a mulher sobre a possibilidade de ter um caso, né, e não simplesmente indo ter o caso, como em 99,99% das situações acontecem. Então, é um artifício literário, mas é um artifício literário que coloca a questão e que, bom, tantas vezes também, né, a gente que tem experiência de vida, seja como psicanalista, seja como juiz, e tem certeza assim, que a gente já viu tantas situações que a gente pensa assim, que se botasse no livro ninguém ia acreditar e achar inverossímil, e elas, né, acontecem. Então, mas de qualquer maneira o artifício literário ele só serve para trazer à tona uma situação humana, como a Mari falou, de provocação, né, dentro dessa relação. Bom, pessoal, já estamos na nossa hora. Eu quero agradecer muito a todos. Assim, achei que a discussão foi muito boa. Agradeço a participação do público, especialmente das nossas convidadas, da Rosane, da Mari. Muito obrigado. E convidar para os próximos cafés, sempre a segunda ou terça-feira do mês. E também, se alguém quiser indicar, aqui na internet, todos os cafés ficam disponíveis. E, lembrando, a gente tem material aqui da Sociedade Psicanalítica, o jornal, cursos, né, o ciclo de avanços, cursos para leigos, inclusive. O autor está definido, Amos Oz, mas ainda não temos os dados já definidos. Assim. Ok? Muito obrigado. Então, boa noite a todos.